Andava pelas ruas, coração apertado, seguindo Carlos, meu marido. Ele caminhava despreocupado, sem notar que eu, sua esposa, o observava a cada passo. Quando ele entrou em um café aconchegante, hesitei, mas minha necessidade de saber foi mais forte. Dentro do café, escondi-me atrás de uma coluna, observando Carlos se encontrar com Letícia, uma mulher jovem e bonita. Eles sorriam e conversavam animadamente, e meu coração se partia a cada risada compartilhada. Não suportando mais, aproximei-me tremendo. Carlos, o que você está fazendo aqui com ela? Minha voz cortou o silêncio da tarde. Ele se virou, surpreso e pálido. Letícia, confusa, olhou de um para o outro. Maria, eu posso explicar, ele gaguejou. Ela é sua esposa? Carlos, você disse que estava solteiro? Letícia exclamou, surpresa e irritada. As coisas não são como parecem, Letícia. Carlos tentou se explicar, mas eu o interrompi. Como você pôde, Carlos? Depois de tudo que construímos juntos, você me trai assim? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto a dor me consumia. Ele tentou segurar meu braço, buscando algum tipo de reconciliação, mas eu o afastei com força. Não há nada que você possa dizer agora, Carlos. Você destruiu nossa vida juntos. Saí do café correndo, com Carlos chamando meu nome, mas Letícia o segurou. Ele é problema seu agora, Carlos. Não quero mais saber, disse ela, antes de se afastar, com um olhar frio. De volta em casa, as lágrimas não paravam. Sentada no sofá, segurava uma foto nossa, da época em que a felicidade parecia infinita. A campainha soou, e ao abrir a porta, vi Joana, minha melhor amiga, com um olhar preocupado. Maria, você está bem? Sua voz estava estranha ao telefone. Joana perguntou assim que entrou. Não estou, Joana. Carlos me traiu. Ele estava com outra mulher no café, rindo como se eu não existisse, confessei, desabando em mais lágrimas. Joana me abraçou forte, tentando oferecer algum conforto. Maria, eu sinto muito ouvir isso. Mas lembre-se, você é forte e vamos enfrentar isso juntas. Ela me guiou de volta ao sofá, onde sentamos, e eu contei mais detalhes. Eu preciso fazer algo, Joana. Não posso deixar isso passar. Preciso que ele entenda a dor que ele me causou, disse, a raiva começando a tomar o lugar da tristeza. Eu entendo e vou ajudar no que for preciso. Vamos pensar cuidadosamente em nossos próximos passos. Joana respondeu, mostrando-se uma amiga leal e preocupada. Ela então pegou seu telefone e discou rapidamente, marcando um encontro para mim com Dona Rosa, uma mãe de santo, conhecida por suas práticas espirituais intensas. Na casa de Dona Rosa, o ambiente estava saturado de um aroma de ervas e incensos. Velas iluminavam o espaço com uma luz suave e imagens de santos olhavam por nós. Dona Rosa, com seu olhar penetrante, nos recebeu calmamente. Então, você deseja vingança? Perguntou Dona Rosa, sua voz tranquila, mas carregada de seriedade. Eu respirei fundo, sentindo a raiva queimando dentro de mim. Sim, eu quero que ele sofra como eu sofri. Que sinta a dor da traição e do abandono, eu disse, minha voz firme, apesar da tempestade emocional que eu enfrentava. Dona Rosa me olhou profundamente, como se avaliasse minha alma. A vingança pode trazer alívio momentâneo, mas lembre-se, ela também tem um preço que ecoa através do tempo. Você está pronta para isso? Olhei para Joana, buscando coragem, e então assenti. Estou pronta. Faça o necessário, eu declarei, determinada a seguir em frente com meu plano. Dona Rosa então começou o ritual. Ela cantou em uma língua antiga e o ar parecia vibrar com energia. Ela me entregou uma faca
e colocou diante de mim uma fita vermelha. Corte esta fita e o laço entre vocês será cortado também, ela instruiu. Tremendo, segurei a faca e cortei a fita. O silêncio que se seguiu foi profundo. Está feito, disse Dona Rosa. Agora, vá para casa e aguarde as consequências. Lembre-se, o que foi feito aqui hoje mudará o curso de sua vida para sempre. No escritório de Carlos, o dia começou como qualquer outro, mas não terminaria assim. Seu chefe entrou na sala, uma expressão severa no rosto. Carlos, precisamos conversar. Você cometeu um erro grave com um de nossos maiores clientes. Isso não pode passar sem consequências, disse ele. Sua voz, fria e decidida. Carlos tentou explicar, mas as palavras falhavam. Eu preciso desse emprego. Por favor, me dê outra chance. Ele implorava, mas seu chefe já estava sacudindo a cabeça. Desculpe, Carlos, mas você está demitido. Não temos espaço para erros desse calibre, disse o chefe, antes de sair da sala, deixando Carlos sozinho, sua carreira em ruínas. Ao voltar para casa, encontrou a casa em silêncio. Eu estava na cozinha, fingindo preparar o jantar. Maria, eu fui demitido hoje, ele anunciou, a derrota pesando em cada palavra. Eu me virei, um sorriso frio brincando nos meus lábios. Bem, parece que você está começando a entender o que significa perder algo verdadeiramente importante, eu disse, meu coração endurecido pela dor e pela raiva. Carlos me olhou, um misto de confusão e medo nos olhos. Maria, eu estou arrependido. Por favor, eu não queria que nada disso acontecesse. Eu errei, mas ainda te amo, ele disse, dando um passo em minha direção. Eu recuei, mantendo distância. Você me perdeu, Carlos. E isso é apenas o começo do que você vai enfrentar, eu disse. Minha voz gélida. Letícia, por sua vez, enfrentava sua própria desgraça. Ela estava em seu apartamento quando 2 homens bateram à sua porta. Senhora Letícia, lamentamos informar, mas seu contrato de aluguel foi rescindido. Você tem 30 dias para desocupar o apartamento, disse um deles, entregando-lhe os documentos oficiais. Ela ficou atônita, sem palavras. Mas eu tenho contrato. Não pode simplesmente rescindir assim, sem mais nem menos. Letícia protestou, mas os homens já estavam se afastando. Desesperada, ela tentou ligar para Carlos várias vezes, mas ele não atendia. Decidida, foi até nossa casa. Quando ela chegou, tocou a campainha repetidamente, até que eu abri a porta, encarando-a com uma expressão de satisfação sombria. Eu preciso falar com Carlos. Ele não está atendendo minhas ligações e eu estou perdendo tudo, ela disse, a desesperança clara em sua voz. Você não tem mais nada a ver com Carlos. Ele é meu marido e você é apenas uma intrusa que trouxe nada além de dor, eu respondi, fechando a porta em seu rosto. Carlos, ouvindo a comoção, apareceu na porta. Letícia, eu sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. Você deve ir embora, ele disse, sua voz vazia de emoção. Letícia, derrotada, virou-se e foi embora, suas esperanças despedaçadas como os cacos de sua vida que agora precisava reconstruir. Sozinha novamente, a casa parecia consumir cada pedaço de minha sanidade. Vozes sussurravam de cada canto, sombras dançavam nas paredes e um medo crescente tomava conta de mim. Corri pelo corredor, tentando escapar das vozes que zombavam de minha dor. Quem está aí? Mostre-se! Gritei, minha voz ecoando pela casa vazia. Mas só o que ouvi foi o aumento dos sussurros, rindo de minha desesperança. Corri para o espelho na sala, procurando por qualquer sinal de normalidade. Mas o que vi me aterrorizou ainda mais. Meu reflexo sorria de volta para mim.
um sorriso torcido e malévolo. Não, isso não pode ser real. Isso não está acontecendo, gritei, caindo no chão, minhas mãos agarrando minha cabeça em uma tentativa vã de silenciar as vozes. Era como se o ritual que fiz com Dona Rosa estivesse se voltando contra mim, trazendo um tormento que eu nunca imaginei possível. Peguei o telefone e liguei para Joana, minha voz tremendo de medo. Joana, eu preciso de ajuda. Algo terrível está acontecendo. Acho que o ritual teve outras consequências, disse, o pânico claro em cada palavra. Maria, fique calma. Eu estou indo para aí agora. Joana respondeu, sua voz uma âncora em meio ao caos que se desenrolava ao meu redor. Quando Joana chegou, encontrou-me no chão, um retrato de desespero e medo. Ela me ajudou a levantar e me guiou até o sofá, tentando me acalmar. Me conta o que aconteceu, Maria. Vamos encontrar uma solução, Joana disse, sua mão apertando a minha em um gesto de apoio. Eu estou vendo coisas, ouvindo vozes. É como se tudo o que fiz para Carlos e Letícia estivesse voltando para me assombrar. Eu não deveria ter feito aquilo, Joana. Agora estou pagando o preço. Eu chorava, as lágrimas correndo livremente, enquanto a realidade do meu ato começava a se assentar. Vamos pensar em algo. Talvez possamos voltar a Dona Rosa e ver se há algo que ela possa fazer para desfazer o ritual, Joana sugeriu. Mas eu sabia no meu coração que não havia volta. Ela disse que uma vez feito, não pode ser desfeito. Estou presa nessa espiral de destruição, Joana. Não sei mais o que fazer, eu disse, a desesperança tingindo minhas palavras. Voltamos à casa de Dona Rosa, a ansiedade e o medo palpáveis em cada passo que dávamos. A mãe de santo nos recebeu com o mesmo olhar penetrante de antes, sua presença tanto reconfortante quanto intimidadora. Eu sabia que vocês voltariam. Avisei que a vingança tem um preço alto. E aqui estão vocês, pagando por ele, Dona Rosa disse, sua voz calma, mas cheia de uma tristeza profunda. Por favor, Dona Rosa, me ajude. Eu não suporto mais. Essas vozes, essas visões. Estou perdendo minha mente. Eu implorei, as lágrimas brotando novamente, enquanto a realidade do meu desespero se tornava cada vez mais clara. O que foi feito, minha filha. Não podemos desfazer o passado, mas talvez possamos encontrar uma forma de apaziguar os espíritos e aliviar o peso que você carrega. Dona Rosa respondeu, começando a preparar um novo ritual, desta vez um de perdão e busca por paz. Ela acendeu mais velas, queimou ervas sagradas e entoou cânticos que pareciam chamar por uma trégua aos tormentos que eu enfrentava. Segui suas instruções. Cada passo, um lembrete do caminho tortuoso que eu havia escolhido. Agora, fiz o que pude. O resto, minha filha, depende de você. Você precisa encontrar um jeito de perdoar a si mesma e aos outros. Só assim poderá encontrar alguma paz. Dona Rosa disse ao final do ritual, seus olhos tristes, mas esperançosos. Mas como? Como eu posso me perdoar depois de tudo isso? Perguntei, o desespero evidente em minha voz. Esse é seu verdadeiro desafio. A vingança é superada apenas pelo perdão, mas não existe um caminho fácil para isso, Dona Rosa respondeu. Sua voz, um sussurro de sabedoria antiga. Saímos da casa de Dona Rosa, Joana ao meu lado, meu coração pesado com a magnitude do que eu enfrentava, mas também com uma faísca de esperança, por menor que fosse. Dias depois, encontrei-me em frente ao túmulo de minha mãe, que havia falecido anos atrás. Segurava uma rosa vermelha, símbolo do amor e perdão que eu buscava. Mãe, eu preciso de sua orientação mais do que nunca. Cometi erros terríveis e não sei como corrigi-los. Por favor, me ajude a encontrar o caminho. Eu orava em voz baixa,
esperando por algum sinal, por menor que fosse. Coloquei a rosa sobre o túmulo e me ajoelhei, sentindo uma brisa suave passar por mim, como se fosse um sinal de que minha mãe ainda estava comigo, guiando-me através dessa tempestade. Decidida a enfrentar Carlos uma última vez, voltei para casa e o encontrei na sala, seu semblante tão abatido quanto o meu. Carlos, precisamos conversar, eu disse, minha voz calma, mas carregada de todas as emoções que lutávamos para superar. Eu sei, Maria, eu estraguei tudo, mas por favor, acredite em mim quando digo que nunca quis te magoar. Carlos respondeu, seu remorso evidente em cada palavra. Eu te odiei por isso, Carlos. Desejei sua destruição com tanta força que acabei destruindo a mim mesma. Mas agora, tudo o que quero é encontrar uma maneira de seguir em frente. Não sei se posso te perdoar, mas estou disposta a tentar. Eu disse, a sinceridade em minha voz, um testamento das mudanças que eu esperava incitar. Eu nunca mereci sua bondade, Maria. Se você puder me perdoar, mesmo que leve tempo, serei eternamente grato. Carlos disse, sua gratidão misturada com a dor de nossos erros passados. Nós nos abraçamos, não com o amor de antes, mas com um entendimento mútuo do que havíamos perdido e do que ainda poderíamos reconstruir, passo a passo. Nós nos abraçamos, não com o amor de antes, mas com um entendimento mútuo do que havíamos perdido e do que ainda poderíamos reconstruir, passo a passo. Mas o que realmente aprendi é que o ódio só serve para nos destruir, e a única forma de avançar é através do perdão. Não sei se algum dia conseguirei perdoar completamente, mas estou tentando, e isso já é um começo, eu dizia. Minha voz, um misto de tristeza e esperança, enquanto olhava diretamente para a câmera. Se você está pensando em vingança, pare agora. Pense nas consequências, no que você vai perder, no que vai destruir, e pergunte a si mesmo se realmente vale a pena. Porque no fim, a única coisa que a vingança destrói é a pessoa que a busca, concluí, minha voz firme. Um aviso para aqueles que pudessem estar considerando o mesmo caminho sombrio que eu havia trilhado. A câmera se afastava lentamente, deixando-me sozinha com meus pensamentos e a luz suave do abajur como única companhia, enquanto a tela escurecia. Eu me chamo Luiz, tenho 38 anos e sempre pensei que minha vida fosse como qualquer outra. Trabalho como gerente em uma pequena empresa e minha esposa, Clara, é professora. Vivemos juntos há 12 anos, construindo um casamento sólido. Ou assim eu pensava. Meu irmão, Renato, é o oposto de mim. Sempre foi o mais carismático, o centro das atenções, e de certa forma eu sempre o admirei. Ele era meu porto seguro em momentos difíceis, alguém em quem eu confiava cegamente. A verdade veio à tona numa noite chuvosa, dessas em que o vento uiva pelas janelas, trazendo consigo um presságio de desgraça. Eu cheguei em casa mais cedo do trabalho, o que não era comum, mas aquela noite tinha algo de estranho. A casa estava escura e o silêncio era quase ensurdecedor. No entanto, uma luz fraca emanava do quarto que eu dividia com Clara. Parei em frente à porta entreaberta e o que ouvi paralisou meu coração. Sussurros, risos abafados. Meu corpo congelou e por um momento desejei que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas não era. Empurrei a porta devagar e lá estavam eles, Clara e Renato, nus, envoltos em um abraço íntimo, rindo como se o mundo fosse deles. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. O amor, a confiança, a fé naqueles que eu mais prezava, tudo se desfez em um instante. Minha visão escureceu e senti minhas mãos fecharem-se em punhos. Clara, assustada, gritou meu nome, mas já era tarde demais. Renato tentou se explicar, mas suas palavras eram como veneno nos meus ouvidos. Eu não ouvia, não queria ouvir. As palavras de Renato eram uma mistura confusa de desculpas e justificativas.
mas não havia nada que ele pudesse dizer para apagar o que vi. O sangue pulsava em minhas veias com uma intensidade que eu nunca havia sentido antes. Sem pensar, avancei sobre ele e a pancada que desferi no seu rosto foi apenas o início de um turbilhão de raiva. Renato cambaleou para trás, a expressão de dor misturada com surpresa. Clara gritou, implorando para que eu parasse, mas o ódio já havia tomado conta. Eu me lançava sobre meu irmão como um animal selvagem e cada soco que desferia era um pedaço do meu coração despedaçado. Como você pôde fazer isso, Renato? Você é meu irmão! A fúria em minha voz era incontrolável. Renato tentou se defender, bloqueando alguns dos meus golpes, mas eu estava cego de raiva. Luiz, por favor, pare! Eu errei, mas nós nunca quisemos que você descobrisse assim. Vocês nunca quiseram que eu descobrisse? Era isso? Traíam-me nas minhas costas e queriam que eu continuasse a ser o idiota que acreditava em vocês? Eu estava fora de mim, e minha mão direita, agora ensanguentada, tremia com o impacto dos golpes. Clara, desesperada, tentou se colocar entre nós, mas a raiva que sentia por ela era tão grande quanto a que sentia por Renato. Saia da minha frente, Clara. Eu confiei em você, dei tudo de mim, e é assim que você me retribui. As lágrimas dela, no entanto, não me abrandaram. As palavras dela eram apenas ecos distantes em meio ao caos que se desenrolava. Renato, percebendo que não conseguiria se defender apenas com palavras, revidou com um soco no meu estômago, me fazendo dobrar de dor. Isso só serviu para intensificar a briga. A luta entre nós não foi uma simples briga. Foi a explosão de anos de sentimentos reprimidos, de ciúmes mal resolvidos, de uma competição velada que agora transbordava em violência. O quarto, antes um santuário de amor, transformou-se em um campo de batalha, onde dois irmãos se destruíam mutuamente. Em algum momento, talvez percebendo que a situação estava fora de controle, Clara conseguiu se afastar, correndo para fora do quarto, deixando-nos sozinhos para terminar o que havia começado. Mas o que havia começado não tinha fim. Cada golpe era uma descarga de ódio. Cada palavra proferida era uma lâmina cortante. Por fim, exaustos e feridos, paramos. O quarto estava um caos. O sangue escorria de ambos e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Olhei para Renato, caído no chão, respirando com dificuldade, e a única coisa que consegui sentir foi uma profunda e sombria satisfação. Não era o bastante, mas era um começo. Isso não acaba aqui, murmurei, ainda ofegante. Vocês vão pagar por tudo. Renato, com o rosto coberto de sangue, apenas me olhou com uma expressão de resignação, como se soubesse que qualquer tentativa de redenção fosse inútil. Passei os dias seguintes em um estado de torpor, sem saber o que fazer. O ódio começou a crescer dentro de mim, como uma chama que queimava tudo em seu caminho. Eu evitava Clara e Renato, mas o desejo de vingança consumia meus pensamentos. Não havia nada mais para salvar, nada mais para perder. Eu queria destruí-los, queria que sentissem a mesma dor que eu sentia. Foi então que me lembrei de Dona Maria, uma velha conhecida do bairro, famosa por suas práticas de magia negra. Era dito que ela tinha o poder de destruir vidas, trazer desgraças inimagináveis para aqueles que cruzassem seu caminho. Decidi procurá-la, pois a vingança era tudo o que eu tinha agora. A casa de Dona Maria era um lugar sombrio, um antro de escuridão que refletia o estado da minha alma. A velha me recebeu com um sorriso torto, como se soubesse exatamente o que eu procurava. Sentamos em frente a uma mesa coberta de velas e crânios, e ela me perguntou o que eu desejava. Eu quero destruir meu irmão e minha mulher. Quero que sintam dor, quero que sofram, quero que paguem pelo que fizeram. Dona Maria riu, uma risada rouca e fria. Você está disposto a pagar o preço? O ódio tem um custo alto, meu filho. Eu não hesitei. Estou disposto a qualquer coisa. Ela me entregou um punhado de ervas e um boneco de pano, instruindo-me a realizar um ritual naquela mesma noite. Mas lembre-se, ela avisou, uma vez que você iniciar esse caminho, não haverá volta. O ritual foi feito com precisão, cada palavra entoada com ódio, cada gesto carregado de intenção mortal.
Senti uma energia sombria me cercando e, pela primeira vez, senti um prazer mórbido ao imaginar o sofrimento de Clara e Renato. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar. Renato perdeu o emprego e Clara adoeceu misteriosamente, sua beleza definhando dia após dia. Mas algo dentro de mim também começou a mudar. O ódio que antes era uma chama vibrante tornou-se um peso insuportável, um fardo que carregava comigo a cada momento. Comecei a ver vultos, ouvir sussurros na escuridão, como se os espíritos que eu havia invocado estivessem agora perseguindo a mim. Um mês depois, o destino nos colocou frente a frente novamente. Renato, que estava em uma espiral de autodestruição, veio até minha casa desesperado. Clara estava à beira da morte e ele culpava-se pelo que tinha acontecido. Luiz, eu imploro, me ajuda. Não sei o que está acontecendo, mas algo está nos destruindo. Eu sei que errei, mas por favor, você é meu irmão. O ódio ainda estava lá, mas algo em suas palavras mexeu comigo. Eu o encarei e pela primeira vez vi o desespero em seus olhos. Não havia mais ódio, apenas arrependimento e medo. Eu sabia que aquilo não era apenas a consequência de seus atos, mas também do pacto que fizera com as sombras. No entanto, o poder da vingança já estava em movimento e não havia como parar o que havia sido iniciado. Dona Maria havia me avisado e agora eu compreendia o que ela quis dizer. Você não entende, Renato, respondi, minha voz fria e vazia. Isso é só o começo. Renato tentou me atacar, tomado pelo desespero, e a luta que se seguiu foi brutal. Dois irmãos, agora inimigos mortais, lutando em um frenesi de ódio e arrependimento. Mas não era apenas uma luta física. Era uma batalha de almas, onde cada golpe carregava todo o peso do nosso passado. Quando a luta finalmente terminou, ambos estávamos feridos, sangrando, tanto física quanto espiritualmente. Eu caí de joelhos, exausto, e olhei para meu irmão. Renato estava deitado no chão, sua respiração fraca, mas ele ainda estava vivo. Os gemidos de dor que escapavam de seus lábios eram um eco do conflito interno que eu também sentia. A visão dele ali, derrotado, não trouxe a satisfação que eu esperava. Ao invés disso, fui consumido por um vazio profundo, um buraco negro que parecia devorar tudo o que eu era. Minha vingança, que antes parecia ser a única solução, agora se revelava uma fonte interminável de dor. Eu tinha começado algo que não podia controlar, e as consequências estavam além do que eu jamais imaginei. Enquanto olhava para o corpo frágil e derrotado de Renato, as palavras de Dona Maria voltaram à minha mente. O ódio tem um custo alto. Aquelas palavras, que antes pareciam apenas um aviso distante, agora soavam como uma sentença definitiva. Eu me levantei, cambaleante, e olhei ao redor da casa. Parecia que toda a escuridão que eu havia invocado estava me consumindo, sugando a vida de tudo ao meu redor. A partir daquele dia, minha vida entrou em um declínio irreversível. Renato nunca mais foi o mesmo. Embora tenha sobrevivido fisicamente, algo nele morreu naquela noite. Ele evitava olhar para mim, e as poucas vezes em que nos encontrávamos, havia uma distância intransponível entre nós. Clara, por sua vez, estava irreconhecível. Sua saúde se deteriorava a cada dia, e seus olhos, outrora brilhantes e cheios de vida, estavam agora apagados, sem qualquer vestígio da mulher que eu amava. Eu me via preso em uma espiral de desespero e arrependimento. As sombras que eu havia invocado não apenas os consumiam, mas também me sufocavam, arrastando-me cada vez mais fundo em um abismo de solidão e culpa. Os sussurros que antes pareciam prometer poder e vingança, agora se transformavam em murmúrios incessantes de acusação, me lembrando constantemente das escolhas que fiz. Renato, mesmo com toda a sua força de vontade, estava apenas sobrevivendo. Ele se isolou do mundo, raramente saindo de casa. Nossas famílias, amigos em comum, todos percebiam a mudança, mas ninguém ousava falar sobre o que havia acontecido. Clara, por outro lado, se tornava uma sombra de si mesma. Ela foi hospitalizada várias vezes, mas os médicos não encontravam explicações para sua condição. Era como se algo estivesse sugando sua vida, e eu sabia exatamente o que era. No entanto, ao invés de sentir satisfação ao vê-los assim,
Eu me sentia mais vazio a cada dia que passava. O que antes parecia ser justiça se transformou em uma tortura para mim. Eu não conseguia dormir, com pesadelos que me atormentavam, mostrando-me as consequências da minha própria ira. Comecei a perder peso, minha aparência deteriorando-se junto com a minha sanidade. Certa noite, incapaz de suportar mais a culpa e os tormentos, decidi voltar à casa de Dona Maria. Eu precisava desfazer o que havia feito, precisava livrar-me das sombras que agora me acompanhavam a cada passo. A velha me recebeu com o mesmo sorriso torto, como se soubesse que eu voltaria. "Eu avisei, não avisei?" ela disse, sua voz cheia de uma sabedoria macabra. "O ódio tem um custo, e agora você veio pagar o preço. Por favor, me ajude", supliquei, caindo de joelhos diante dela. "Eu quero desfazer isso. Eu não aguento mais." Dona Maria me observou por um longo tempo antes de responder. "Não há como desfazer o que foi feito. As sombras foram chamadas e elas tomaram o que era devido. Você jogou sua alma no fogo do ódio. E agora o fogo consome a todos." Eu me sentia desesperado, a esperança se esvaindo de mim. "Há algo, qualquer coisa, que eu possa fazer para acabar com isso?" Ela suspirou e balançou a cabeça. "O que foi começado não pode ser parado, mas você pode escolher como vai terminar. Pode continuar nesse caminho, deixando que o ódio o consuma até que nada reste. Ou pode buscar redenção, tentando curar o que foi destruído, embora eu avise que o caminho será longo e doloroso." A partir daquele momento, decidi que tentaria buscar redenção, mesmo que soubesse que nunca poderia apagar o que havia feito. Comecei visitando Renato, que estava à beira do desespero total. Ele me olhou com desconfiança quando bati à sua porta, mas me deixou entrar, talvez por estar cansado demais para resistir. "Eu vim para pedir perdão", disse, minhas palavras pesadas de vergonha. "Sei que o que fiz não pode ser desfeito, mas estou aqui para tentar consertar as coisas, se ainda houver algo a consertar." Renato ficou em silêncio por um longo tempo, e eu temi que ele simplesmente me expulsasse. Mas então, com uma voz fraca, ele respondeu: "Você destruiu tudo, Luiz. Não sei se há algo que possa ser consertado." Mesmo assim, decidi que iria tentar. Comecei a cuidar de Clara, levando-a a diferentes médicos, buscando alternativas para sua condição. Voltei a frequentar a casa de Dona Maria, não mais em busca de vingança, mas de alguma forma de cura, mesmo que parcial. Dona Maria me orientou em rituais de purificação, mas deixou claro que as marcas da magia negra nunca seriam totalmente apagadas. O processo foi longo e doloroso, e a culpa era uma companheira constante. Renato, eventualmente, começou a se recuperar, encontrando forças para seguir em frente, mas o relacionamento entre nós estava irreparavelmente quebrado. Clara também começou a mostrar sinais de melhora, mas o brilho nos olhos dela nunca voltou completamente. Os anos passaram, e as cicatrizes daquelas noites terríveis ficaram como lembretes constantes do preço que pagamos pelo ódio. Eu me tornei um homem diferente, mais reservado, mais consciente das escolhas que faço e das consequências que elas trazem. Não sou mais o homem que era antes de tudo isso acontecer, e provavelmente nunca serei novamente. Renato seguiu seu caminho, reconstruindo sua vida longe de mim. E Clara, embora nunca mais tenha sido a mesma, encontrou uma paz relativa, distante dos acontecimentos que quase a destruíram. Quanto a mim, vivo uma existência tranquila, mas solitária, ciente de que o preço que paguei foi alto demais e que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca podem ser consertadas. A vingança, ao final, não trouxe justiça, mas apenas mais dor e sofrimento. Aprendi da maneira mais difícil que o ódio, quando alimentado, destrói não apenas o inimigo, mas também o próprio portador. E as sombras que invoquei são um lembrete constante de que certas batalhas nunca deveriam ser travadas. Hoje ficamos por aqui. Se você gostou das histórias, não deixe de comentar de onde está assistindo e também nos siga para ficar por dentro de todos os vídeos que forem lançados por aqui.